Parte 4 do nosso conteúdo, análise exploratória. Análise exploratória é algo que a gente faz no conjunto de dados. Então, a gente explora o conjunto de dados. Mas por que fazer uma análise exploratória? Quando devemos realizar essa análise exploratória? E como? De que forma realizamos uma análise exploratória em um conjunto de dados? Tudo isso a gente vai responder aqui nesse tópico 4. Só vamos esmiuçar um pouquinho mais a parte do como, que é com mais detalhes o que nós veremos neste capítulo 4. Então, nós abordaremos medidas descritivas, e essas medidas, de forma geral, elas podem ser medidas de posição ou medidas de dispersão, e também nós vamos abordar gráficos. Bom, e o que nós devemos utilizar numa análise exploratória? Qual que é o melhor item desses todos aí? Bom, não existe um melhor item. O que existe é um conjunto de medidas, de gráficos que permite a gente descrever ou explorar esse conjunto de dados, certo? Então, uma medida descritiva somente, ela pode não nos trazer informação alguma, ou então pouquíssima informação. A gente precisa de um conjunto de medidas descritivas para entender o conjunto de dados. A mesma coisa para gráficos. Claro que alguns gráficos são mais informativos do que outros, certo? Mesmo assim, muitas vezes a gente precisa de mais de um gráfico, ou de gráficos e medidas descritivas conjuntamente, ok? Para a gente saber que gráfico que a gente utiliza ou quais medidas descritivas a gente utiliza para cada componente do nosso conjunto de dados, a gente precisa primeiro saber os tipos de variáveis. Então, nessa parte 4.1, a gente vai aprender tipos de variáveis. Isso é importante para que a gente saiba identificar quais medidas podemos calcular ou podemos obter e quais tipos de gráficos podemos empregar. Claro que muitas vezes a gente pode empregar mais de um tipo de gráfico e ser adequado ou não depende da situação, depende do objetivo da análise. Então, existem aí sim gráficos que são melhores no sentido de passar mais informação com menos quantidade de gráficos. Mas para isso a gente precisa saber os tipos de variáveis. Classificação de variáveis. Então, de forma geral, a gente pode classificar as variáveis como quantitativas ou qualitativas. Mais especificamente, a gente pode classificar como quantitativa discreta ou contínua, qualitativa nominal ou ordinal. Essa é uma primeira classificação. Existe uma segunda classificação de variáveis que a gente não vai abordar aqui. Bom, temos aí então o esquema. Uma variável, ela pode ser qualitativa, sendo qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal, ou uma variável pode ser quantitativa, sendo quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Exemplo, o que é uma variável qualitativa nominal? Nominal só traz um nome, é uma variável com nome. Por exemplo, tipo de mídia social. Então, qual é o tipo de mídia social mais utilizado na faixa etária entre 18 e 24 anos? É um nome, certo? Então, existem várias mídias sociais, vários tipos de mídia social e a gente tem nome para essas mídias. Não existe uma ordem, por isso que ela não é chamada de ordinal. Já, por exemplo, o grau de uma doença é uma variável qualitativa, certo? Porque ele dá uma qualidade, um grau para aquela doença, mas é ordinal, porque tem um grau leve, moderado, severo, por exemplo, existe uma ordem para esta variável. As variáveis quantitativas discretas são números discretos, por exemplo,
número de compras. E as variáveis quantitativas contínuas são números contínuos, por exemplo, diâmetro de uma peça. Bom, então aqui, só para recordar e deixar bem claro, uma variável qualitativa nominal é um atributo que não pode ser ordenado naturalmente. E não adianta querer forçar a barra, por exemplo, se você tiver tipo sanguíneo. Também é uma variável qualitativa nominal. São nomes que nós damos ou que alguém deu aos tipos sanguíneos. Claro que você poderia falar que tem uma ordem alfabética, mas isso não se remete ao significado daquele atributo, certo? Então, não tem uma ordem nesse caso, é uma variável qualitativa nominal. A variável qualitativa ordinal, sim, ela tem uma ordem. Por exemplo, grau de escolaridade. Temos aí ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Podemos considerar pós-graduação, podemos considerar completo e incompleto para cada um deles. É uma variável qualitativa, mas sim, ela tem uma ordem. A variável quantitativa discreta são valores assumidos, discretos. Então, o conjunto de valores assumidos pode ser finito ou infinito, certo? De forma geral, a gente tem que eles são enumeráveis. Variável quantitativa contínua são valores assumidos contínuos. Então, pode ser um intervalo de valores, uma reunião de intervalos, pode ser a reta toda, certo? Bom, algumas notas. As variáveis qualitativas são não numéricas, mas podem ser representadas por números. Então, por exemplo, o grau de escolaridade. A gente pode indicar EF, EM, ES, pós-graduação, mas também podemos falar 1, 2, 3, 4. É como sim e o não, certo? Sim, não. Também é uma variável qualitativa nominal. E você pode falar que 0 vale não e 1 vale sim, por exemplo, ou vice-versa. Tá? Então a gente pode tratar como número, mas aquilo não é um número. Isso é bastante importante, pessoal, na hora da programação, quando a gente vai usar um software. E às vezes a variável está codificada em números e ela é tratada como numérica. E aí sim é um problema, ok? A gente tem que avisar, olha, aquilo lá é um atributo, é um fator. Então, dependendo do programa que você usa, você tem que declarar de uma forma, certo? E as variáveis quantitativas são sempre numéricas, tá? Então, isso daí não tem como escapar. Por que a gente classifica as variáveis? Então, como eu já mencionei, para a gente utilizar gráficos adequados e mais para frente, modelos adequados. Vocês vão aprender uma quantidade, né, de ajuste bem restrita aqui no curso, mas vocês vão ter uma noção de que isso pode acontecer, tá? Então a gente classifica uma variável e a gente sabe, essa variável é binária, então eu posso, variável binária qualitativa nominal, sim, não, por exemplo, então eu posso utilizar tal modelo, então eu não posso utilizar tal modelo, certo? Claro que a gente tem modelos para variáveis qualitativas, tem modelos para variáveis quantitativas, para discretas, para contínuas, então cada caso é um caso. O que é uma tabela? Então a gente vai falar na organização dos dados agora. Uma tabela de forma geral é uma apresentação de informações, certo? Que se assemelha a uma matriz, então é uma forma organizada de apresentar informações, com a particularidade de que uma tabela deve ser autoexplicativa, tá? Então, quando vocês vão apresentar no relatório uma tabela, ela precisa ser autoexplicativa, por isso que ela tem alguns elementos essenciais nela, como o nome das colunas, o nome das linhas. Quando a gente organiza informações, dados em uma tabela, em geral, cada linha representa um indivíduo. E indivíduo não precisa ser ser humano, pode ser uma peça ou qualquer objeto em estudo, certo? Então é por linha. As colunas, as variáveis estudadas ou observadas, e as linhas, os indivíduos. Para que serve uma tabela?
para facilitar o entendimento do que é apresentado. Então, os dados, né, ou os resultados. E como que a gente deve fazer uma tabela? A gente tem que colocar um título que descreva a tabela. Então, esse título aí torna muitas vezes a tabela autoexplicativa, ou pelo menos complementa para que ela seja autoexplicativa. A gente nomeia as colunas, as linhas, para que as informações sejam bem claras, tá? Às vezes você pode colorir as linhas ou separar mesmo por linhas, por grifos, tá? Mesma coisa para colunas, mas isso daí é opcional e tem que ver se não mais atrapalha do que ajuda. Tomem cuidado com isso. E aqui nós temos um exemplo: avaliação da intensidade da dor em um período pós-operatório, considerando 2 métodos de analgesia. Então, aí está separada por sexo, método e a intensidade da dor, tá? Esse conjunto de dados foi retirado do livro Introdução à Análise de Dados Categóricos com Aplicações. E então aí os dados estão organizados em uma tabela. Aqui é a representação gráfica desse conjunto de dados, ou seja, né, da mesma avaliação da intensidade da dor de um período pós-operatório. E nós temos aí o visual dessas informações. Então, muitas pessoas vão preferir olhar o gráfico para tirar conclusões, para falar aí que a ausência da dor é predominante em todos os casos, tá? Para o sexo feminino, parece que há um pouquinho mais de dor, certo? Que resta ainda do que para o sexo masculino e etc. Outros vão preferir extrair essas informações da tabela, certo? Então aqui a gente tem um gráfico, né? Em outra escala de cor, na verdade é o mesmo gráfico em outra escala de cor. Essa escala de cor passa a ideia de ser mais intenso para menos intenso, tá? E a conclusão que a gente tem é que uma tabela e um gráfico podem ser complementares, ou então um gráfico ele pode sim substituir uma tabela, tá? Então, às vezes você não precisa dos dois, às vezes é conveniente colocar os dois, às vezes é melhor optar apenas pelo gráfico, depende da situação. O que é uma tabela de frequências? Bom, é uma tabela com pelo menos um dos tipos de frequências. Em geral, a gente quer 2, 3 tipos de frequências para falar em tabela de frequências. Para que serve? Para a gente organizar as frequências das variáveis em estudo. E como que a gente constrói uma tabela de frequência? A gente calcula essas frequências e as organiza nas colunas de uma tabela, certo? Quais são esses tipos de frequência? Então, nós temos a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que um certo valor ou atributo aparece no conjunto de dados. Então, é simplesmente um número, tá? Aquele número de quantidade, tá? Uma contagem. Nós temos a frequência relativa, que essa contagem ela pode ser em relação à quantidade observada de dados, ou seja, ao total de observações. Então, uma proporção, certo? Então, você pega a quantidade de vezes de certo atributo e divide pelo total de elementos no conjunto de dados, tá? A frequência acumulada, quando o valor ou a faixa de valores ou atributo é uma variável quantitativa ou qualitativa ordinal, a frequência acumulada existe e é representada pelo acúmulo das quantidades de vezes que o valor, faixa de valores ou atributo, juntamente com as quantidades de valores ou atributos antecessores ou sucessores. É o acúmulo das frequências que podem ser tanto absoluta quanto relativa. Então, nós podemos ter uma frequência acumulada absoluta ou uma frequência acumulada relativa, tanto faz. Por que aí eu insisti que ela tem que ser uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa ordinal? Porque acaba não fazendo sentido a interpretação da frequência acumulada quando a variável é qualitativa nominal. Mas sim, vocês encontram por aí
a frequência acumulada também para esse tipo de variável. Eu só não acho que é interpretativa, tá? Ela não passa informação, porque se você está acumulando, você tem aí um sentido de acumular. Então, eu acumulei aí até o estágio 2 da doença, ou acumulei até o ensino fundamental, ou até o ensino médio, ou até o ensino superior, certo? Agora, não é, qual é o sentido de você falar, eu vou acumular até o tipo sanguíneo B, sendo que não é claro o que está antes de B, certo? E a frequência acumulada relativa, claro, né, que ela é uma frequência em relação ao todo, tá? Então é a frequência relativa aí no caso que ela acumulou. Qual que é a notação que a gente vai utilizar neste curso aqui, pessoal? E que é bastante comum de vocês encontrarem em outros materiais. Então a frequência absoluta a gente vai denotar por F, J é o valor, tá? Observado, a faixa de valores ou o atributo. Então, J pode representar o tipo sanguíneo A, se J for igual a 1, ele representa A, por exemplo. J igual a 1 pode indicar ensino fundamental. J igual a 1 pode indicar um cliente na loja, por exemplo. A frequência relativa, FRJ, também segue a mesma ideia, a gente só coloca esse R para indicar que ela é relativa. A frequência acumulada a gente denota por um F maiúsculo, tá? Lembro que distribuição acumulada, certo? Isso mesmo, tá? Sim, J por indicar aí o valor, a faixa de valores ou atributo. E a frequência acumulada relativa a gente coloca um R também, como a gente fez na frequência relativa, tá? Não deixando de ter o J, porque é ele que indica a faixa de valor a que essa frequência está relacionada. Então, exemplo, nós temos aí dados fictícios sobre um questionário que foi feito para frequentadores de um grupo sobre hábitos alimentares. Então, a pessoa poderia responder vegano, vegetariano, onívoro ou outros. E nós temos aí como foi coletado esse conjunto de dados. Agora a gente organizou essas informações numa tabela de frequências, certo? Então, essa variável, hábito alimentar, é uma variável de que tipo? É uma variável qualitativa nominal. Ela só passa um nome, não tem aí uma ordem. Você poderia falar assim, come mais tipos de carne. Você poderia, né, querer aí dar uma ordem, forçar uma ordem, tá? Mas em geral, hábito alimentar não tem aí uma ordem, ok? Mas se isso fizer sentido, a gente pode classificar essa variável como qualitativa ordinal, se tiver mesmo essa característica aí, certo? O que aí dependeria do proponente do projeto, né, da análise, porque ele que falaria isso daí, tá? Que para ele sim é encaixado. As frequências absolutas e relativas dos hábitos alimentares de uma amostra aí. Então, a frequência relativa ela pode ser apresentada tanto em número decimal como em porcentagem. Então, a frequência absoluta é a quantidade. Eu cheguei lá naquele conjunto de dados e contei quantas vezes apareceu a palavra onívoro. Vegano, vegetariano ou outros. Claro, certo? A frequência relativa, a gente pegou esse 63 e dividiu por 80 para obter o 0,7875. Tá? Então, é a quantidade daquela classe, daquele atributo, que no caso é o onívoro, está indicado como J igual a 1, dividido pelo total de observações, que no caso é 80. E assim a gente fez para os demais números da frequência relativa. Então, 0,0375 é o 3 dividido pelo 80. 0,1250 é o 10 dividido por 80 e 0,05 é o 4 dividido por 80. Somando as frequências relativas, nós temos 1, que representa 100%. Às vezes, pessoal, dependendo do arredondamento aí das casas decimais, a gente pode ter quase 1 ou um pouquinho passado de 1.
Eu sempre recomendo ajustar essas casas convenientemente para que fique igual a 1, mas pode acontecer, certo? Por questões de arredondamento. A mesma coisa para a frequência relativa, aqui só foi colocado em porcentagem, certo? Então aí, claro, se você preferir expor dessa forma, não precisa as duas, eu acho desnecessário, aqui é só a fins didático, ok? E você tem que totalizar 100% nessa coluna. Bom, e aqui é o que eu já antecipei para vocês. Faz sentido obtermos as frequências acumuladas nesse caso? Não, pois a variável hábito alimentar é qualitativa nominal. Então, uma variável aqui qualitativa nominal. Nós temos um exemplo. E agora uma tabela de frequências para uma outra variável. Aqui são as frequências do número de refeições de uma amostra de frequentadores da cantina. Então, número de refeições: 1, 2, 3, 4, 5 ou mais refeições num dia. Ok? E aí a gente tem quantas pessoas responderam fazer apenas uma refeição no dia. Quantas pessoas responderam fazer 2 refeições no dia. Tudo isso na coluna FJ, que é a frequência do número de refeições, certo? No caso aí, nós temos uma variável quantitativa discreta. Número de refeições é uma variável quantitativa discreta. Aqui também fizemos o cálculo da frequência relativa, também colocamos aqui, não precisa dos dois, né, das duas opções, a frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem, né, o mesmo número, e colocamos a frequência acumulada, tá? Aqui sim faz sentido, tá? Tanto frequência acumulada como a relativa acumulada, expressa ou não em porcentagem, tá? Qual que é a interpretação dessa frequência? Pega lá a linha 3, tá? Então, J igual a 3 refeições. Então, quem faz até 3 refeições no dia corresponde a 78, quase 79% do conjunto de dados, certo? Então, aí faz sentido até 3 refeições, ou então até 2 refeições, certo? E aí a mesma coisa, né, pessoal? Tem que dar 100%, mas aqui é no total que é atingido na última linha da tabela, tá? Então, o total aí, o 100%, ele é acumulado quando você chega na última linha dessa tabela. E pode sim ter que precisar de ajuste aí, caso não dê exatamente 1 ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas esse ajuste é só por conta de arredondamento, às vezes na forma de apresentação. Se você fizer teoricamente esse resultado, claro que ele vai dar 1 sempre, tá? Mas às vezes na hora de arredondar acontece isso. Não pode dar muito fora, né? Porque aí depende também da quantidade de casas que você utilizou no seu arredondamento, tá? Então, nós temos aí a frequência absoluta, a frequência relativa em porcentagem, a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada e a frequência relativa acumulada em porcentagem. Então, aqui faz sentido calcular todos os tipos de frequência que nós vimos até agora. Essa daqui é uma variável quantitativa discreta, ok? Só por ela ser quantitativa já vale calcular.